Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar da ação combinada do El Niño e das ondas de calor que têm atingido o Brasil desde setembro. Inclusive, essa aula está sendo gravada hoje, 11 de novembro de 2023, e nesse exato momento, uma nova onda de calor está atingindo inúmeros estados da região centro-sul do Brasil, inclusive com previsões de temperaturas em alguns municípios por volta de 42, 43, 44, 45 graus, e de acordo com os especialistas, os cientistas, talvez essa venha a ser, se não a onda de calor mais severa até então registrada no Brasil, uma das mais severas até então registradas pela ciência. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Então, vamos começar falando sobre a relação do El Niño com essas ondas de calor que têm atingido o Brasil, e que fique bem claro que essas ondas de calor também atingiram e estão atingindo outras regiões do mundo, outros países, outros continentes. Então vamos falar nesse momento do papel do El Niño dentro desse contexto das ondas de calor que estão castigando vários estados, vários municípios do Brasil, com uma frequência até então jamais vista para o período da primavera. Então, lembrando a vocês que o El Niño é um fenômeno que resulta do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Oriental aqui na costa da América do Sul. Por essa tonalidade vermelha, quanto mais escuro for o vermelho, maior é a temperatura da água oceânica. Lembrando que o El Niño se forma quando nós temos uma mudança nos padrões dos ventos, que em condições normais, aqui nas imediações da linha do Equador, sopram de leste para oeste, deslocando essas águas mornas para o Pacífico Central e para o Pacífico Ocidental. Mas, de vez em quando, nós temos a mudança na direção do vento, e os ventos passam a soprar do Pacífico Ocidental em direção ao Pacífico Oriental, ou seja, de oeste para leste. E na medida em que esses ventos se intensificam, essas águas mornas que se encontram no Pacífico Central e no Pacífico Ocidental são deslocadas de encontro ao litoral ocidental da América do Sul. E como vocês podem ver, esse mapa foi atualizado pelo NOAA, que é o principal Instituto de Previsão do Tempo lá dos Estados Unidos. Então, essa imagem é dessa semana. Você pode perceber que águas bem aquecidas já se encontram no litoral do Peru, no litoral do Equador, no litoral norte do Chile, enfim. Então, de acordo com aquilo que a ciência nos ensinou, toda vez que o El Niño se manifesta, nós temos alterações nos padrões de temperatura em boa parte do mundo, e aqui no Brasil, uma das consequências do El Niño é exatamente termos
temperaturas acima da média, uma das consequências. Então, se nós temos temperaturas acima da média por ocasião da formação do fenômeno do El Niño, já temos aí um elemento que vai poder ser utilizado para explicar a formação das ondas de calor que tem atingido o território brasileiro. Mas que fique bem claro na cabeça de vocês que o El Niño não é o único responsável pela formação dessas ondas de calor. Nós temos também, vamos dizer assim, outros fatores combinados, inclusive derivados da ação antrópica no meio natural, que tem não só potencializado o efeito estufa através da crescente emissão de gases do efeito estufa derivados da queima de combustíveis fósseis e também da prática da pecuária, assim como desmatamentos que vão se processando não só na América do Sul, assim como em outros continentes. Os desmatamentos também contribuem para a elevação gradual da temperatura média em nosso planeta, porque quando a gente fala em desmatamento, eu faço uma referência a um processo que a cada ano é responsável pela derrubada de milhões de hectares cobertos por vegetação nativa, ou seja, hectares de terra cobertos por vegetação nativa, e dentro desse contexto há de se destacar a presença das florestas tropicais, das florestas temperadas, das florestas frias, das savanas. Então, na medida em que o desmatamento avança, nós temos também uma contribuição direta e indireta dentro do contexto das mudanças que estão se processando nos climas da Terra, no que diz respeito aos padrões de temperatura e também ao quantitativo e distribuição das chuvas no mundo. Então, lembrando que no canal Geogênio existem várias aulas gravadas sobre o fenômeno El Niño, e no primeiro semestre eu já tinha gravado uma aula sobre a previsão do Super El Niño, que se confirmou. Então, aquela previsão feita pelos cientistas no primeiro semestre, que o ano de 2023 poderia registrar a formação de um Super El Niño, essa previsão foi confirmada, e nesse exato momento o nosso planeta está convivendo com um evento de grande magnitude, que é o Super El Niño, que traz sequelas em várias regiões do nosso planeta. Porém, como estamos falando das ondas de calor aqui no Brasil, e também já gravei uma aula sobre o Super El Niño e os seus efeitos, recomendo a vocês assistirem essa aula. Procure lá na playlist, tem um dos temas, o El Niño, com várias aulas falando do El Niño, Laninha e, logicamente, do Super El Niño e seus efeitos. Então, aqui nós temos, o Super El Niño desde 1950. Então, na verdade, esse é o quarto evento de grande magnitude registrado desde 1950. Então, nos últimos 73 anos, nós tivemos 4 eventos que foram classificados como Super El Niño. 1982/1983, 1997/1998, de acordo com a previsão. Esse Super El Niño 2023/2024 tem o padrão desse Super El Niño 1997/1998, e o Super El Niño mais forte nesse período citado e avaliado pela ciência ocorreu no período de 2015/2016. Aqui nós temos, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, uma das sequelas do Super El Niño refere-se à previsão de
precipitação em nosso país. Como vocês podem ver, né, por exemplo, aqui no período de novembro, dezembro, janeiro, pegando o final de 2023, o início de 2024, muita chuva no sul do Brasil. E repare que na Amazônia Oriental, sul da Amazônia, parte ocidental da Amazônia e nordeste brasileiro, chuvas bem abaixo da média. Aqui nós temos a previsão para o período dezembro, janeiro, fevereiro. Então nós temos uma intensificação das chuvas no noroeste do Brasil, porém chuvas bem acima da média no sul do Brasil, e a Amazônia Oriental e o nordeste brasileiro com chuvas bem abaixo da média. Aqui no período janeiro, fevereiro e março de 2024, nós temos pouca chuva no sul da Amazônia, em parte da Amazônia Oriental e também no sertão nordestino, sobretudo no norte da região nordeste. E no período de fevereiro, março e abril chama atenção porque esse período é o período da quadra chuvosa, que é o momento em que nós temos o maior registro, né, de chuvas no norte da região nordeste e também no sertão. Repare que nós temos uma previsão de pouca chuva, ou seja, chuvas bem abaixo da média lá no nordeste brasileiro e algumas áreas do sul da Amazônia que também terão chuvas abaixo da média. E eu chamo a atenção aqui também do Brasil Central, essa cor amarela, chuvas abaixo da média. Isso é ruim porque no Brasil Central nós temos o celeiro agrícola do país e essa redução das chuvas no período da safra de verão, consequentemente, vai ter reflexo na produtividade agrícola e a tendência é que esse ano a colheita de grãos, principalmente a soja e o milho, que são os dois grãos mais produzidos no Brasil, fique abaixo da safra 2022-2023. Lembrando que a safra de verão, ela pega sempre o final de um ano e o início do outro. Então, estou me referindo agora à safra de verão 2023/2024. E lembrando também, né, que a redução das chuvas tem um impacto extremamente ruim para os reservatórios das usinas hidrelétricas, no caso do Nordeste, para os açudes, que são represas construídas com o objetivo de armazenar água na estação chuvosa para poder utilizar essa água na estação seca, não só para abastecer cidades, como também a irrigação de lavouras, dar de beber aos animais de criação e também, logicamente, ao abastecimento das necessidades da população que vive no campo. Um outro fator que contribui para a ocorrência das ondas de calor que estão existindo com maior intensidade nesse ano de 2023, que aliás já quebrou o recorde de temperatura 2023 desde a era pós primeira revolução industrial, já está sendo considerado o ano mais quente até então registrado pela ciência moderna. Então aqui nós temos a temperatura do oceano e pela tonalidade laranja avermelhada você pode perceber que em boa parte dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico as temperaturas estão bem acima dos padrões normais. Essas manchinhas azuis são áreas em que a temperatura está mais baixa em comparação aos padrões normais. Então, ora, a partir do momento em que a temperatura da água do mar ela vai se elevando, e claro que isso é uma das consequências do aquecimento global. Se a temperatura do ar atmosférico fica mais alta, a tendência é que a temperatura da água do mar também suba. Agora, a partir do momento em que a temperatura da água do mar sobe, os oceanos passam a liberar para a atmosfera maior quantidade de energia, irradia mais calor. Além de irradiar mais calor, você tem a intensificação da evaporação das águas oceânicas, que por sua vez também irão contribuir para a formação dos furacões, ciclones, tufões
nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Isso acaba também se constituindo num sério problema, porque essas tempestades ciclônicas, quando atingem, por exemplo, as zonas costeiras povoadas, além da destruição e dos grandes prejuízos materiais e econômicos que geram, também causam, infelizmente, a perda não só de vidas humanas, como de inúmeras espécies de animais. Então aqui nós temos, né, esse planisfério aberto, onde é possível perceber que a temperatura da água do mar está bem acima dos padrões normais, e isso também tem sido responsável pelas ondas de calor que estão atingindo o território brasileiro. E também um detalhe, repare que aqui no Atlântico Norte a temperatura da água do mar está mais alta do que o normal, e isso, de certa forma, também impacta no quantitativo de chuvas que ocorrem na Amazônia Sul-Americana. Um dos fatores responsáveis pela redução das chuvas na Amazônia Sul-Americana é justamente a temperatura do Oceano Atlântico, do Atlântico Norte, que está na zona intertropical, bem acima dos padrões normais, e isso faz com que a zona de convergência intertropical, que é uma área onde se processa o encontro dos ventos alísios, se mantenha um pouco afastada do Brasil, influenciando no quantitativo de chuvas na Amazônia brasileira. E a partir do momento em que há uma redução das chuvas e também você tem, né, uma umidade do ar mais baixa, calor e umidade combinados, calor e baixa umidade combinados, contribuem para a eclosão dos incêndios florestais, aqueles procedentes da combustão espontânea, e também contribuem para a propagação das queimadas feitas por produtores rurais na Amazônia, razão pela qual nós tivemos um aumento significativo da quantidade de queimadas na Amazônia no mês de outubro, justamente não só em função da seca, que inclusive comprometeu a vazão de inúmeros rios da Amazônia, e a televisão mostrou isso com muita frequência, né? Rio Negro, Amazonas e outros tributários do rio Amazonas com volume de água bem baixo, uma das secas históricas mais severas que atingiu e ainda atinge regiões da Amazônia, comprometendo assim o débito fluvial, o abastecimento de cidades, mas também eu já gravei uma aula sobre isso e não vou me aprofundar nesse tema. Aqui nós temos a formação da cúpula, domo ou cúpula de calor, que é um dos fatores responsáveis pela formação dessas ondas de calor, não só no Brasil, assim como em outras partes do mundo. Ah, professor, o que é um domo, o que é uma cúpula de calor? A cúpula de calor, ela se forma quando nós temos o posicionamento de um centro de alta pressão no interior do continente, numa zona, por exemplo, intertropical ou até mesmo temperada, porque os domos de calor também se formam nas zonas temperadas. Então, se a pressão atmosférica está alta, o que acontece? Quando nós temos a formação de um anticiclone, onde se posiciona esse anticiclone, ou seja, o núcleo do centro de alta pressão, o ar ele exerce esse movimento de subsidência. Então, o ar frio e seco que está aqui em cima, ele desce comprimindo o ar quente sobre a superfície. Ao comprimir esse ar quente, o ar acaba liberando mais calor, o que por sua vez também irá contribuir para a elevação ainda maior da temperatura do ar atmosférico. Então aqui você tem esse esquema, né, em que nós temos a ascensão do ar quente aqui na lateral. Esse ar quente, na medida em que ele vai subindo, ele vai se resfriando. Na medida em que ele se resfria, o vapor d'água se condensa, formando nuvens de chuva que vão precipitar nessa área aqui. Aqui não tem as nuvens de chuva.
Então esse ar vai perder umidade e vai descer frio e seco exatamente onde está o núcleo do centro de alta pressão, ou seja, o anticiclone. E essa subsidência do ar frio e seco vai comprimir o ar quente sobre a superfície, e essa compressão do ar quente sobre a superfície fará com que esse ar acabe liberando mais calor, elevando assim a temperatura do ar atmosférico. E nesse exato momento, nós temos uma cúpula de calor formada sobre o Brasil Central, contribuindo dessa forma para a onda de calor que se formou nessa semana e que vai se intensificar a partir da próxima semana, quando então nós teremos vários municípios, mais uma vez aqui do Brasil, quebrando recordes de temperatura. Aqui nós temos anomalias globais na temperatura do ar na superfície. Então aqui é um gráfico para que vocês possam perceber que a partir do ano 2000, essas anomalias na temperatura do ar na superfície, ou seja, sobre a superfície, quando a gente fala anomalia da temperatura do ar na superfície, é até 1 metro acima da superfície. Você repare que essa anomalia, ela tornou-se positiva a partir do ano ou da década de 2000. E de 2010 até 2023, olha, observa bem como essa anomalia se intensificou. Olha o ano de 2023, olha essa barra, essa última barra vermelha, e olha que o ano de 2023 ainda não foi finalizado. Olha como é que ela está bem mais alta. Então existe um padrão em nosso planeta e o pessoal tem que entender que quando há um padrão que está ocorrendo simultaneamente em várias regiões, continentes, países, ora, existe algo que está provocando essas mudanças não só na temperatura, como nos padrões de chuva e distribuição de chuva, além, é claro, do quantitativo de chuva. Então não é só o fenômeno El Niño. Eu tenho 64 anos, eu faço aniversário em janeiro. Alô, rapaziada, meu presente, 6 de janeiro, hein? Não se esqueça. Claro que eu estou brincando. Então, já vou fazer 65 anos. Já fui testemunha de vários El Niños. Eu sou professor de geografia há 42 anos, completo 43 agora. E um dos assuntos que eu domino bem é a parte de clima. Eu nunca vi um padrão como o que está acontecendo esse ano. As mudanças climáticas, a gente sabe que ocorrem de forma natural, mas também há de se convir que essas mudanças climáticas estão sendo direta e indiretamente influenciadas pela interferência antrópica no meio natural. E não tem como contestar isso, porque os cientistas, aqueles que não são negacionistas, têm colhido inúmeros dados que comprovam que a ação humana tem sido responsável pela aceleração das mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Só que nossos organismos têm uma tolerância a determinada temperatura. A temperatura não pode ficar subindo acima de um determinado padrão, porque isso vai implicar na morte de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais idosas que são mais vulneráveis a essas ondas de calor. Aqui nós temos a anomalia da temperatura média global. Aqui nós temos um gráfico, que é um padrão de 1970. Como é que você pode contestar que a temperatura média do planeta está subindo, que nós estamos vivendo um momento de aquecimento global? Claro que é a combinação do aquecimento global de causas naturais, porque a Terra tem ciclos de elevação de temperatura e ciclos em que a temperatura baixa, induzindo o planeta para uma era glacial. Agora, há de se convir que existe um padrão que está determinando a aceleração desse processo que culmina com a elevação da temperatura, e quem está sendo responsável por isso
é o homem. Infelizmente, aqui nós temos esse gráfico, que já passa aqui de 2020, 2020 está aqui, nós temos o padrão aqui em 2022, quando tínhamos a Laninha, e vamos esperar o 2023, o El Niño, ano que vem, essa linha preta vai estar mais aqui em cima, porque estamos quebrando todos os recordes de temperatura em nosso planeta. Aqui nós temos Brasil e a onda de calor na segunda quinzena de novembro, né? Aqui faltou a palavra quinzena, segunda de novembro, a onda de calor na segunda quinzena de novembro, considerada uma das mais fortes da história. Então, essa onda de calor ela está se intensificando a partir de hoje. Então, esse mapa do Brasil mostra que as áreas mais afetadas por essa onda de calor se encontram aqui no centro-sul, na região centro-oeste, sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, se estendendo aqui pela Bolívia, pelo Paraguai, e também alcançando aqui o sudeste, a região do Triângulo Mineiro, a região aqui do oeste de São Paulo, né? E essa onda de calor não mostra aqui, o Rio de Janeiro está nesse ponto aqui, né? Não mostra aqui direitinho, mas essa onda de calor, aqui o Rio de Janeiro hoje já amanheceu muito quente, acredito eu que a temperatura deve encostar na casa dos 40 graus. Ou mais, né? Aqui nós temos, né, a temperatura prevista para hoje. Hoje é 11 de novembro de 2023. Repare aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, várias áreas com previsão de 43, 42 graus, assim como no sul do Mato Grosso. Aqui no oeste de São Paulo, previsão de 41, 40, 42 graus. Aqui no leste do Mato Grosso do Sul, a mesma coisa, previsão de 40, 41 graus. Aqui em Tocantins, áreas com previsão de 41. Aqui também no Mato Grosso, áreas com previsão de 40, 42. E aqui nós temos a região do litoral norte de São Paulo, com previsão também na casa dos 38, 39 graus, 37. Rio de Janeiro, a previsão oficial é 37 graus, mas a minha experiência indica que a temperatura vai ser mais alta do que aquilo que foi previsto hoje para o Rio de Janeiro. Agora eu quero mostrar a vocês a anomalia de temperatura prevista até o dia 16 de novembro. Então repare que até o dia 16 de novembro, o núcleo de maior temperatura estará sobre Minas Gerais e o estado de Goiás, além do Distrito Federal. Claro que essa anomalia, quando a gente fala anomalia, não é a temperatura máxima, mas sim a temperatura acima dos padrões normais, estarão nessa área acima de 8 graus, 10 graus, podendo ultrapassar temperaturas médias acima de 12 graus da média normal. Então, essa anomalia, repare, o que está em vermelho, laranja e esse vermelho mais escuro, quanto mais escuro for o vermelho, maior será a anomalia de temperatura, ou seja, temperaturas bem acima da média, lembrando que essas anomalias são medidas a 1 metro acima da superfície. Aqui nós temos a previsão para o dia 17 de novembro de 2023. Repare que no meio da próxima semana, aliás, 17 de novembro já é o final da próxima semana, sexta-feira, a próxima sexta-feira, nós temos áreas de Minas Gerais com previsão de 42, 43, 44 graus, áreas do Mato Grosso do Sul com previsão de 44 graus, Paraguai a coisa é mais intensa, 45, 46 graus, aqui no Mato Grosso também previsão de 43, 42, 40, 41 graus, enfim, repare aqui sobre exatamente a Baixada Fluminense, uma anomalia com temperaturas acima de 40 graus. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, teremos uma semana abrasiva muito quente e, infelizmente, as despesas com ar-condicionado, quem pode pagar, claro, irão aumentar substancialmente o valor da conta de luz. Aqui nós temos, né, os impactos das ondas de calor na saúde humana. Há de se falar sobre isso também, né? Então, primeiros socorros em caso de insolação. Aí, rapaziada, que estiver numa praia, numa piscina, numa chácara, num sítio com piscina,
As pessoas muitas vezes não tomam os devidos cuidados e querem pegar aquela cor, aquele bronze, né, em poucas horas, tendo uma exposição muito grande aos raios solares em momentos em que a temperatura do ar atmosférica está muito elevada. Então, isso gera para algumas pessoas vários problemas. Então, o que é preciso que a rapaziada, alô pessoal, presta atenção nisso, né? Avisar os serviços de emergência caso um amigo, um parente apresente, né, os sintomas de insolação, desidratação, essa coisa. Pedir ajuda urgente se a pessoa apresentar sintomas de insolação. Colocar bolsas de gelo nas axilas, alô rapaziada, nas axilas, atrás da nuca e na virilha, ou usar mantas térmicas de resfriamento, muito importante, claro, que a manta térmica é mais difícil, o gelinho você pode conseguir lá com aquele camelô que vende aquela cerveja na praia, ou naquele barzinho que vende também bebidas, né? Você pode conseguir um gelinho. Refrescar o corpo com uma esponja ou pulverizando água, não é jogar o balde d'água não, senão você pode gerar um choque térmico e a pessoa matar. Dá aquele jatinho, né, para pulverizar água na pessoa, com a esponja e molhando para a temperatura corporal ir baixando. Colocar a pessoa em um local de sombra, fresco, sem contato com o sol. Se a pessoa estiver acordada e consciente, dar água para hidratar. Essa água tem que ser dada devagar, não é beber um copão, 2, 3 copos de água muito gelada não, porque não pode. Tá? Assim, preferência uma água fresca, não gelada, e a pessoa ir bebendo aos poucos, gole a gole, para evitar qualquer tipo de problema, né? Retirar o máximo de roupas, claro que isso vai ajudar a baixar a temperatura do corpo. Colocar um ventilador para baixar sua temperatura corporal, claro que numa praia, numa piscina, isso já é mais difícil, né? Então você vai ter que abanar a pessoa, caso não tenha um meio para ventilar ou caso não esteja ventando. Aqui nós temos a desidratação ocorre pela perda excessiva de água e sais minerais. Então, principais causas: beber pouca água, algumas doenças, sudorose excessiva, vômitos, alguns medicamentos, consumo excessivo de álcool. Alô, rapaziada que é chegada ao mé, cuidado, hein? Cuidado, porque nas horas de calor isso pode gerar desidratação. Sobretudo aquela bebida destilada, aquele grau mais forte. Prevenção: beber água com frequência, é claro. Limitar a exposição ao sol, evitar aquele sol de 10 horas a 3 horas da tarde, nessa época de muito calor, até 4 horas da tarde. Evitar esforços quando faz calor. Aí pessoal que gosta de correr, fazer um Cooper, de madrugada, finalzinho da madrugada ou quando já tiver à noite. Então, pessoal que gosta de malhar, pessoal que gosta de fazer crossfit, fazer naqueles horários em que a temperatura está mais agradável. Sintomas: dor de cabeça, vertigem, respiração acelerada, sede. Aumenta o ritmo cardíaco, mau funcionamento dos rins, isso é ruim para a saúde humana. Cãibras, então você vai ter que, além de hidratar, colocar, vamos dizer, dar para a pessoa água de coco, né? Isso é bom, né? Dar uma banana também é bom, né? Pele seca. Então, isso aqui são os sintomas da desidratação. Falar nisso, como eu estou falando muito. Alô, rapaziada, meu copinho azul, a cor de preferência, vou tomar uma água que a boca secou. E olha que eu não bebo, hein? Já tem 4 anos que eu não boto uma cervejinha na boca e outro tipo de bebida. Então, vamos lá. Aqui nós temos os riscos relacionados à exposição ao calor, aqui, ó. Cãibras, principais sintomas: cãibras ou espasmos musculares dolorosos, muitas vezes no abdômen, braços, panturrilhas. Transpiração intensa, causa exposição prolongada ao calor extremo, combinada com a desidratação. Exaustão, transpiração abundante, fadiga, tonturas, náuseas ou vômitos, sede, desmaios, dor de cabeça,
irritabilidade, exposição ao calor extremo durante um período prolongado, normalmente vários dias, combinada com a desidratação. É grave e requer tratamento médico de emergência. Alô, rapaziada, alô, pessoal, vamos ficar atento. Insolação, temperaturas elevadas, transpiração excessiva, ritmo cardíaco acelerado, vômitos ou diarreia intensos, pele quente ou avermelhada, perda de consciência, dificuldade para respirar, alteração no estado mental, exposição prolongada ou esforço físico em altas temperaturas, o corpo não consegue regular sua temperatura, 40 graus ou mais. Condição médica mais grave, requer tratamento de emergência e pode provocar morte. Alô, pessoal, vamos ficar ligado nessas informações sobre a saúde, porque são de extrema importância. Moçada, lembrando a vocês que essas ondas de calor, elas também têm impacto não só no setor agropecuário, causando a quebra de safras agrícolas, reduzindo, portanto, a produtividade no campo. Naquelas áreas em que o índice pluviométrico diminui, você tem também a redução dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas e também aqueles reservatórios de água destinados ao abastecimento das cidades. Isso é um problema muito grande. Naquelas áreas em que a seca é mais prolongada, o que está sendo previsto por causa do El Niño, lá para o interior do Nordeste e também para a Amazônia Oriental, sul da Amazônia, nós teremos prejuízos enormes no setor agropecuário, com impacto na geração de emprego, com impacto na arrecadação de impostos, enfim. Então essas ondas de calor, elas não só causam impactos sociais e econômicos, assim como também elas acabam por causar impactos ambientais, até mesmo porque a redução das chuvas, a incidência de queimadas, incêndios florestais, trazem consigo um dano ambiental que muitas vezes a natureza levará décadas para recuperar aquela área que foi degradada por um incêndio. Então nós temos que ficar atentos para esses impactos e nós temos que adotar medidas para mitigar, reduzir os efeitos dessas ondas de calor. É por isso que a gente recomenda, nós ambientalistas recomendamos o reflorestamento de áreas que não estão sendo utilizadas para atividades agropecuárias. Só aqui no Brasil nós temos mais de 200 milhões de hectares de terras paradas que foram degradadas pela agropecuária e que podem e devem ser recuperadas, e parte dessas áreas podem se transformar em áreas de reflorestamento, reposição da vegetação nativa, porque floresta é fábrica de chuva. Onde tem floresta, normalmente chove mais, porque o processo de evapotranspiração contribui para a elevação dos padrões de umidade do ar e, consequentemente, as chuvas tornam-se mais regulares, mais frequentes. É preciso que os produtores rurais eles tenham essa consciência da necessidade de adaptar as suas atividades produtivas às também políticas de preservação ambiental ou medidas de preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas, porque a partir do momento em que o clima está passando por um processo de mudança, e essa mudança ela é responsável por ondas de calor, por secas severas, por tempestades severas, por ondas de frio, porque o aquecimento global ele alterna ondas de calor com ondas de frio. Então, tudo isso, essas anomalias climáticas, elas geram prejuízos de centenas de bilhões de dólares por ano, mundo afora. Então, é preciso que nós busquemos um ponto de equilíbrio para que possamos nos adaptar a essas mudanças climáticas que estão em curso, deter o avanço do aquecimento global, para que as futuras gerações que venham ocupar esse espaço encontrem uma terra com condições, pelo menos, ideais para a sobrevivência não só da raça humana, assim como de todas as outras espécies que habitam o nosso planeta.
Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário. Toda vez que você deixa um comentário, esse vídeo chega a um número maior de pessoas. Comente. Pelo menos diz aí, pô, professor, gostei do vídeo. Pô, professor, poderia gravar uma aula sobre o tema X? Ontem mesmo eu recebi uma solicitação de um aluno para gravar, lá pelo canal Geogênio, gravar uma aula sobre a iminente guerra da Venezuela com a República da Guiana. Então vou gravar, vou preparar essa aula e vou gravar. Eu atendo às solicitações desde que estejam dentro do meu campo de conhecimento. Claro que eu não posso gravar todo e qualquer assunto solicitado. Eu gravo os assuntos de geografia, mas tem assuntos que fogem ao meu conhecimento e a gente tem que falar sobre aquilo que conhece, que tem domínio, para não induzir aquelas pessoas que estão assistindo o canal Geogênio a ter um aprendizado errado. Então, moçada, é isso aí. No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!